Oi, gente, eu sou a Manu e hoje estou aqui no Bate-Papo Pascom, na presença do Pedro Lins, o postulante missionários da Sagrada Família. Oi, Pedro, tudo bem? Olá, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa paróquia. Sejam todos bem-vindos a esse momento nosso de partilha. Isso mesmo. Dentro da festa da nossa excelsa padroeira Santa Maria Madalena. E, gente, vamos fazer algumas perguntas aqui ao Pedro, né? Durante a jornada dele, essa nova fase dele, como ele se sente e como ele se sentia antes também. Então, Pedro, como e quando você sentiu o chamado para servir a Deus? Meu chamado vocacional começa na infância. Todo mundo sabe aqui de Neus Palmares, minha bisa, ela trabalhou bastante aqui em nossa paróquia como ministra extraordinária da Sagrada Comunhão e como membra do Apostolado da Oração, zeladora do Apostolado da Oração, e ela me trazia sempre para a igreja, junto com os meus avós maternos, para caminhar, ter esse início na vida cristã. Também minha família, no início, me apoiava, mas achava que era uma brincadeira de criança, mas nesse trabalho, não estar sempre na igreja, despertou em mim um chamado a seguir Jesus, a atender esse chamado no ministério sacerdotal. E nós sabemos que há 21 anos nós temos a presença dos missionários da Sagrada Família aqui na paróquia de Santa Maria Madalena. Os padres da época eram o padre Irã Júnior, Francisco Carlos e o padre Vicente Ferrer. Então eu tive uma grande aproximação que me deu bastante apoio, foi o padre Francisco Carlos e o padre Irã. Então, desde criança, sempre ali, nessa caminhada, junto com minha bisa não perdia uma missa. Nós tínhamos missa na paróquia, de terça a domingo, ela não perdia uma, então sempre estava aqui. Então, começa aí esse chamado, esse primeiro chamado a responder e seguir nosso Senhor no ministério sacerdotal. Então, o Padre Francisco, vendo esse meu despertar, me coloca para ser coroinha, junto com o Padre Irã, me colocam para ser coroinha e servir nosso Senhor. E em casa também as brincadeiras, como criança, já era diferente. Eu não brincava com carrinho, não brincava com boneco, brincava com as imagens e brincava de celebrar a missa. Então, ali na casa da minha bisa, usava os lençóis, usava os bancos que tinha. Eu lembro que minha bisa escondia as imagens, porque além de brincar com as imagens, no final da brincadeira as imagens terminavam com o pescoço quebrado, com a mão quebrada. Mas assim, começou nisso, numa brincadeira de criança, e que perdura esse chamado até hoje. Continua até hoje esse chamado. Então foi um chamado que veio da infância, junto dessa minha caminhada na igreja. E esse chamado se tornou mais forte quando eu entrei na catequese e quando eu comecei a fazer parte do movimento eucarístico jovem. O MEG foi quando isso se tornou maior, se tornou algo maior do que eu. Que bom, então, né? E você tem, assim, alguém que sirva de espelho para você? Alguém que já lhe inspirou, que inspira você até hoje? Os espelhos a gente tem, né? Como eu disse, na infância, os padres da minha infância eram esses 3 padres e eu tinha neles um espelho, eu via neles um espelho. Hoje eu vejo também como um espelho o nosso pároco, Padre Geórgio, pela sua missão, pelo seu trabalho como missionário aqui na paróquia Santa Maria Madalena. Tem padres que realmente são nossos espelhos. E na questão global, tenho como grande espelho a figura, né, do meu pai fundador, o Padre João Berthier. Tenho também como espelho Monsenhor Jonas Habib, Dom Henrique e tantos padres aí que são para nós espelho. Que são para nós espelho no serviço, na missão, como missionário, como sacerdote, servindo a Cristo em seu altar e servindo a Cristo na missão da igreja. Então eu tenho esses exemplos, mas na minha vida eu sempre gosto de olhar e como o que alimenta a minha vocação, eu digo que é o espelho dos espelhos. E
O que é o exemplo? O coração de Jesus. Esse é o espelho onde eu encontro realmente e me encontro realizado no coração de Jesus. Onde eu vejo nesse coração que arde de amor pela humanidade, um Cristo que se fez homem e se entregou por nós. E hoje ele mostra o seu coração e mostra o seu amor por cada um. E no coração de Jesus está todas as virtudes. Então eu tento a cada dia, já começando de agora, nessa caminhada como vocacionado, como postulante, como aspirante à vida religiosa, tendo como espelho o coração de Jesus, esse coração que arde de amor por nós. Que é muito importante para a gente. Isso mesmo. Né? Se nós não tivermos os olhos fixos em nosso Senhor, nós não teremos os olhos fixos em ninguém. Eu dizia a uma pessoa um tempo atrás que o exemplo é Ele. O exemplo e o modelo é Cristo. E os outros padres, os outros sacerdotes, os outros missionários completam este exemplo que é o coração de Jesus, que é onde todo padre deve se configurar. Configurar um Cristo servo. E qual o significado dessa jornada para você até hoje? Eu vou melhorar a sua pergunta. Dessa jornada até o dia 19 de novembro de 2023. Sim. Foi um tempo de discernimento, um tempo de descoberta, que esse tempo perdura até o fim da minha vida. Porque o discernimento não é uma escolha de vocação, mas é uma pergunta diária. Acordar de manhã e dizer, Senhor, o que é que tu queres de mim? E para o que o Senhor quer, eu estou aqui. Estou aqui para fazer a tua vontade. Então, até essa data que eu lhe disse, foi um tempo de descoberta, foi um tempo de encontro, foi um tempo de quedas, foi um tempo de desespero, um tempo de choro, mas também foi um tempo de muita aprendizagem. Ainda continuará nesse tempo até hoje. Hoje eu termino minha caminhada aqui em minha paróquia e vou começar minha caminhada junto com os missionários. E eu posso dizer que até hoje foi um período de aprendizagem. União dos Palmares foi a escola. União dos Palmares foi a escola para me preparar para isso tudo que vem por aí à frente. Que só nosso Senhor sabe. A missão para que Ele me chamou. E eu sempre tive em mente algo, uma frase que me mexe muito comigo, que é eu sei em quem eu acreditei, eu sei em quem eu pus a minha confiança. Muitos vão lhe tentar derrubar, isso é um fato. Muitos por inveja, muitos por estarem ali, na frente de você é uma cara, por trás de você é outra, vão querer lhe derrubar. Temos muito disso. Mas tem muitos, e principalmente aquele que lhe chama, que é fiel, ele está ali para lhe ajudar, está ali para lhe dizer, força, vamos caminhar, porque não é uma caminhada fácil. Então, até esse período, foi um período de aprendizagem, e continuará esse período de aprendizagem e de caminho, onde eu me encontrei. Porque eu fiz também, além da experiência nos missionários, eu fiz também uma experiência na Arquidiocese de Maceió, fiz 3 ou 4 encontros vocacionais. E vi que Nosso Senhor me deu a certeza, não, Pedro, não é na Arquidiocese que eu lhe quero, mas sim nos missionários, numa vida missionária. Nosso Senhor me quer, em algum lugar do mundo, Nosso Senhor prepara algum lugar para mim. E Ele quer que eu caminhe junto com os missionários. E foi algo que Padre George, no período de escolha, quando eu escolhia realmente onde eu queria ir, porque foi algo assim bem interessante. Porque quando eu disse, não, vou fazer uma experiência na Arquidiocese, eu cheguei para Padre Donato, que é meu formador, e foi também um dos meus promotores vocacionais, e disse, Padre, eu quero fazer uma experiência na Arquidiocese. E ele disse, meu filho, vá, faça a experiência. Se você gostar, fique. Se não, pode voltar, que a gente vai lhe acolher do mesmo jeito. Conversei com o Padre George, e o Padre George mostrou também esse sentimento de paternidade, dizer, ao ponto de olhar para a minha cara e dizer, se você quiser ir para o Mosteiro de São Bento, eu lhe levo. Mas aonde você for feliz, também será a minha felicidade.
Então, eu fiz essa experiência na arquidiocese, ele me ajudou bastante nesse processo de discernimento, onde eu deveria estar, e hoje eu posso dizer que sou feliz, nos ensinar a Sagrada Família. E foi como ele me disse, Pedro, o Padre Jorge me disse, Pedro, você vai encontrar coisa errada em todo canto. Isso. Vai encontrar dificuldade em todo canto, na arquidiocese, na congregação, em todas as ordens religiosas, em tudo você vai encontrar uma dificuldade. Mas se ali lhe completa e se ali lhe faz bem, lhe torna realizado, fique. Então foi isso que me trouxe de volta para a congregação e hoje estou aí, às beiras desse caminho, às portas dessa nova caminhada, junto com os missionários da Sagrada Família. E é muito bom a gente ter alguém assim, que nos ajude, né? Sim. Que pegue na nossa mão, nos incentive. Sim. É isso mesmo. E assim, qual a sua expectativa para essa nova jornada? Olha, é um misto de sentimentos. É um misto da ansiedade, de como vai ser lá. É um misto de felicidade. Um sentimento de... um sentimento não de despedida definitiva, mas de um até logo, da minha paróquia, dos meus amigos, da minha família, principalmente da minha família, porque não é fácil. Deixar tudo por Nosso Senhor é deixar tudo mesmo. Verdade. Deixar casa, deixar pai, deixar mãe, deixar irmãos, deixar família, deixar sua paróquia, deixar seus amigos. Vamos olhar, por exemplo, dos 12, que deixaram tudo por amor a Nosso Senhor e seguiram somente a Jesus Cristo. Não é que eu estou virando as costas da minha família, indo embora, estou nem aí. Não, é deixar tudo por algo que é maior, por uma boa causa, e ao completo, deixar até mesmo a festa de Santa Maria Madalena para caminhar, para ir em busca dessa nova jornada. Então, um sentimento, uma expectativa, ao mesmo tempo de alegria, ao mesmo tempo de apreensão, mas de confiança, de uma confiança plena em Nosso Senhor, porque, repito a mesma frase, eu sei que eu pus a minha confiança. E, além disso, é também um sentimento de coragem, porque não só vou encontrar alegria, mas vou encontrar muitos espinhos. Justamente. Desde o dia que eu fui admitido, que eu soube que eu estava dentro da congregação, os espinhos começaram a aparecer. E aí vai ter espinhos durante toda a minha vida. E eu preciso permanecer forte e firme. Na hora que o desespero abater, na hora que vier o desespero, na hora que vier o choro, se lembrar que Nosso Senhor precisa de mim. E se pegar com ele. Isso mesmo. O que Santa Maria Madalena representa na sua vida, na sua vocação? O que ela é para você na sua vida e na sua vocação? Olha, desde criança eu sempre fui fascinado em Santa Maria Madalena. Ela, a qual traz um testemunho forte. Santa Maria Madalena, ela não sai às ruas no dia 2 de fevereiro, nem no dia 22 de julho, por sair, somente por sair, mas sim para dar o seu testemunho. Santa Maria Madalena, ela dá um testemunho vivo do seguimento a Jesus Cristo. Se nós olharmos para a imagem dela, ela não convida o povo de União dos Palmares a olhar para ela, mas sim convida a olhar para Jesus Cristo. Ter os olhos fixos em Cristo é ter os olhos fixos na missão. É com os olhos fixos em Jesus que nós fazemos a vontade de Deus. Então ela mostra isso, e para mim ela mostrou muito isso. Pedro, seus olhos têm que estar voltados nele, em Jesus Cristo. Então é uma devoção que vem desde criança, nesse caminhar, nessa festa, nessa tradição de quase bicentenária, podemos dizer. Ano que vem nós iremos começar a trilhar um caminho de 10 anos até os 200 anos de nossa festa, de nossa paróquia. Então é uma devoção que mexe com o nosso coração. E é uma devoção que nós vemos apenas em União dos Palmares. Nós vemos que muita gente é devoto dela, mas o povo fervoroso é o povo de União dos Palmares. É um povo que chega ali no altar dela e diz: homem, tenha pena da gente que o negócio não está fácil não. Então muitas vezes eu me referi a ela assim. Muitas vezes eu cheguei aqui nessa igreja sozinho, a igreja fechada, eu peguei uma cadeirinha e botei ali nos pés dela e disse: homem, olhe por mim, porque a situação está preta aqui embaixo, o negócio não está fácil não.
Então interceda, que eu preciso da intercessão da senhora. Então vem essa devoção, essa caminhada, então me desperta o caminhar vocacional, porque ela foi a primeira testemunha que Cristo está vivo. E nós somos convidados a espalhar essa boa nova. Jesus diz: eis que faço novas todas as coisas. E ser missionário é cumprir essa missão de Maria Madalena, de dizer que Cristo está vivo, de evangelizar, de não medir sócios, porque enquanto os 12 estavam em casa com medo, ela teve coragem e abriu a boca, não hesitou de dizer: Ele está vivo. Ele está no meio de nós e Ele está vivo, o Senhor está vivo. Então ela deu esse brado de alegria, esse brado em que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou e nos convida à missão. Ela nos convida à missão, como missionários, como evangelizadores. Então, para mim, ela representa muita coisa. É uma devoção que eu quero levar até o fim da minha vida. Quero levar para sempre. Não que ela cubra nosso Senhor, mas ela nos mostra. Os santos são espelhos onde nós vemos Jesus Cristo. E ela é um grande espelho. Ela é um espelho que é uma maravilha. Ela é um espelho que nos fala muita coisa. Então ela sempre caminhará comigo, independente de onde eu estiver. Posso estar na África, na Amazonas, posso estar no sertão, posso estar em qualquer canto. Ela vai junto comigo e ela vai ser um espelho do seguimento a Jesus Cristo. Então ela sempre caminhará comigo. O texto que leram para mim, na minha missa de envio, onde diz algo que sempre você será o guardião da padroeira. E a gente ainda tem essa tarefa de guardar a imagem de Santa Maria Madalena, de cuidar, de zelar desse vulto que é a expressão do povo palmarino. O povo de União chega ajoelhado aos pés de Maria Madalena para pedir intercessão. Não dizer que Santa Maria Madalena é maior que Deus, mas pedir a ela intercessão, essa santa que olha com tanto amor para nós, essa santa que diz: não, eu caminho com vocês. Como a gente canta no hino, e da sua eterna glória, os seus filhos abençoe. Então ela vai nos abençoar, ela nos abençoa e ela se torna presente na vida dos palmarinos e principalmente na minha vida. E muitos fiéis têm ela como uma mãe mesmo, Isso né? mesmo, ela é a mãe de União dos Palmares. Isso mesmo. Então, Pedro, que Deus abençoe você nessa Amém. sua nova jornada. Amém. Que Deus ilumine sua caminhada muito mais. E muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. Eu agradeço a toda a Pascom pelo convite de estar aqui comigo, de me convidar para esse bate-papo, né? Esse bate-papo, essa conversa fraterna. E eu peço ao povo bom de União dos Palmares que reze por mim, reze pela minha vocação e reze pelos missionários, reze pela vocação. União dos Palmares é um berço de vocações. Vocações religiosas, vocações presbiterais. E nós temos até a graça de Santa Maria Madalena dar um bispo à Igreja de Jesus Cristo, à Igreja verdadeira de Jesus Cristo. Então, eu peço ao povo bom de União dos Palmares que reze por mim, reze por essa missão, a qual estou iniciando, a qual inicio junto com os missionários da Sagrada Família, de estar perto daqueles que estão longe e além das fronteiras, evangelizar esse povo e este mundo de meu Deus. Este foi o nosso bate-papo Pascom com Pedro Lins.